Sociedade Espírita de Amparo à Menor Casa do Caminho. Juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Deixem Vir a Mim, as Crianças, com o palestrante Alisson Santana, ocorrida no dia 31 de agosto de 2022, no auditório do Centro Espírita Casa do Caminho. Aqueles que nos assistem pela internet, vamos inicialmente, como habitualmente fazemos, uma curta leitura à guisa de preparação para a nossa reunião, e vou fazê-lo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, item 9, conhecida parábola, o cisco e a trave no olho. Registrado por Mateus em capítulo 5, versículo de 3 a 5. E registra ele: Como é que vedes um cisco no olho de vosso irmão, e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou como é que dizei ao vosso irmão: deixai-me tirar o cisco do teu olho, vós que tendes em vosso olho uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. E comenta os Espíritos: uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. É o que nós fazemos costumeiramente, Prometa a si passar um dia sem ver o defeito do outro. Comece assim. Prometa passar um dia sem ver o defeito do outro. Então, ver um cisco e ver uma trave, quer dizer, ver um obstáculo enorme na frente do nosso olho, e você está vendo o cisco no olho do outro. Então, você vê um defeitinho no outro e não vê um defeitão em você, Nós somos bem assim mesmo. Então, vamos começar a fazer esse exercício de não contemplar, não observar os defeitos do outro e corrigir primeiramente os nossos. Está aí, como eu digo costumeiramente, tarefa para hoje à noite, antes de dormir, busque aqui essa passagem e aprofunde um pouco mais com os comentários dos Espíritos. Vamos então fazer, ainda preparando o ambiente, agora com a participação de todos. Nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nesta quarta-feira, nesta mesma hora, 20 horas, aprazado ficamos com os espíritos nobres desse encontro fraterno. Que a sua misericórdia, Jesus, permite sempre esses mensageiros do bem que se deslocam das alturas para trazer o socorro, o auxílio, o apoio, a inspiração a nós outros os necessitados. Inspira amigos bons, de luz, ao nosso irmão expositor da noite, o nosso irmão Alisson, que ele possa retransmitir a sua mensagem acrescida da inspiração dos Espíritos nobres. Nos dê, Jesus, a proteção indispensável para essa reunião. Sabemos, Senhor, que os seus mensageiros estão a postos. Horas, desde a tarde, já iniciaram as atividades de atendimento, os irmãos do plano espiritual. Desde a tarde já sabemos que as atividades iniciaram, os preparativos para nos receber a todos. Nessa certeza que agora sim, efetivamente iniciando a nossa reunião, estamos sob a sua proteção dos mensageiros do bem. E é em vossos nomes, em nome de ti, Jesus, de Deus nosso Pai,
que damos por iniciada a atividade da reunião pública da noite de hoje. Que assim seja. Alisson, vem para cá. Nosso irmão Alisson, já conhecido de alguns aqui, né, ele aqui da nossa casa, ele e a esposa dele, e hoje ele está aqui com a responsabilidade de desenvolver a tarefa, deixar e vir a mim as criancinhas, né? Bem sintonizado com a nossa casa, né, Alisson? Nossa casa que atende 516 crianças gratuitamente em dois endereços, aqui e na Samambaia, na quadra 312. Lá nós temos 174 e aqui nós temos as demais. Então, atendemos na creche a partir de 4 meses a 5 e no abrigo de 0 dia, a mais jovem criança recebemos tinha 3 anos e permanece aqui até os 18 anos. Então, essa palestra Deixar de Vir a Mim as Criancinhas, o Alisson hoje tem a responsabilidade de desenvolver o tema. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, norteando o nosso pensar e nos auxiliando a compreender as benéfices que todos nós recebemos quando aqui no Planeta Escola retornamos. Então que possamos realmente abrir os ouvidos e também permitir que o coração ouça as palavras que hoje serão aqui repassadas, visando todos nós conhecermos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Quando o Ciro pede e referencia, né, que é a missão da noite, a gente já fica meio que, né, o presidente da casa, né, então a gente já fica meio preocupado com a missão passada. Mas a gente sabe que a missão, na verdade, é dos Espíritos. A gente vem só como entregadores da carta, não é assim, Ciro? E assim, meus irmãos, hoje o tema, como não poderia deixar de ser, os últimos temas que eu tenho tratado na casa são temas que eu adoro trabalhar, porque se referem aos conhecimentos doutrinários contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. São temas que são muito bacanas de serem escutados, serem estudados, porque na medida em que nós vamos estudando-os, a gente percebe que a gente precisa estudar um pouco mais. Então é uma coisa maravilhosa. A gente começa a estudar e percebe que tem que estudar um pouco mais. E a gente percebe também o quão atual esses ensinamentos são. Então é importante que nós realmente consigamos compreender essas palavras, por mais simples que pareçam, em sua amplitude. Então esse capítulo, que é o capítulo 8, onde está essa parte que nós vamos estudar hoje, o capítulo 8 ele se intitula Bem-aventurados os que têm o coração puro. E dentre as mensagens contidas no capítulo, tem Deixar Vir as Criancinhas, que é o que nós vamos tratar agora. Mas fica aí também de recomendação aos irmãos que leiam o capítulo em sua amplitude, porque vocês vão ver outros termos muito importantes, como pecado em pensamento, adultério, a verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalo, se tua mão é motivo de escândalo, corta. E mais ainda, tem uma que eu gosto muito que fala, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Então fica aí de lição para todos o estudo completo do capítulo. Hoje nós falaremos, meus irmãos, sobre um fragmento desse capítulo, Deixai vir a mim as criancinhas, contido no Evangelho de Lucas e de Mateus. Então, vejamos o que o Evangelho nos diz, né? Nós temos aqui um vídeo de ambientalização e de começo da nossa palestra da noite. O mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais.
porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Eu confesso aos irmãos que momentos bíblicos mexem muito comigo. E não é raro as palestras que eu utilizo, principalmente para abrir, quando o assunto é pertinente, eu trago as imagens do mestre. Porque são momentos que eu acredito que, assim como me emocionam, emocionam aos demais também. São passagens lindíssimas e tão puras nos trazem um ensinamento tão importante. Percebam que nesse momento, as pessoas que acompanham o mestre, né, os seus discípulos, por acreditarem que as crianças são crianças, não têm a necessidade de aparecer naquele momento para poder interagir com o mestre. E o mestre, conhecedor exatamente da essência mais pura, ele sabe muito bem que ali não se tem apenas crianças, mas espíritos errantes, que aqui estão como nós, neste momento, e que precisam, sim, da nossa atenção. Então, hoje, o tema do nosso estudo aqui é exatamente esse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais. É interessante quando a gente fala desse tema, e Kardec coloca isso muito bem no capítulo 8, e quando ele diz que a pureza de coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. E é por isso que Jesus faz essa analogia e utiliza esse símbolo sendo a criança. Porque a criança, ainda em tenra idade, ela ainda não chegou a mostrar realmente tudo aquilo que ela trouxe de uma experiência passada. A criança, enquanto criança, é o momento mais tenro, é o momento mais fértil para que nós, os responsáveis, possamos introduzir-lhes conhecimentos e tentar modificar algumas características que lhes são peculiares. Infelizmente, em algumas das situações nós não conseguimos. Eu, por exemplo, eu acho interessante quando eu falo isso, porque eu fui pai muito jovem, eu fui pai a primeira vez com 15 para 16 anos. Isso já faz algumas primaveras, para não falar assim há quanto tempo, mas já fazem algumas primaveras. E na primeira vez que a gente é pai, principalmente quando a gente é pai muito jovem, a gente costuma pensar que ser pai estar mais relacionado com o preparo financeiro do que com o preparo realmente daquele ser para a vida. E na medida em que nós vamos envelhecendo, nós percebemos que não, que a importância maior do ser é exatamente no preparo para a vida. É exatamente nas instruções que nós passaremos para aquele ser, que nós temos a responsabilidade, que nós aceitamos, quando de seu plano reencarnatório, que nós aceitamos a responsabilidade de recebê-los e tentar passar da melhor forma possível os seus ensinamentos. E hoje eu percebo isso sendo pai um pouco mais velho também. Minha filha mais nova, hoje ela está com 7 anos, ela completou agora dia 18 de maio. Então eu percebo esta importância. Hoje eu dou muito valor a esse preparo, a passar para ela as informações necessárias para que ela possa,
na medida do merecimento dela e das suas dificuldades, vencer as adversidades que a vida possa trazer para ela. Então é muito importante isso. Quando a gente vê esse texto também, a gente pensa, nossa, mas Jesus fez uma comparação que talvez possa não ser a melhor. Haja visto que o espírito da criança, ele já é um espírito secular. Ele já esteve por diversas e diversas vezes. Mas é exatamente o que a doutrina nos explica e que a espiritualidade amiga nos explica. Que durante a infância, a criança ela está momentaneamente esquecida de tudo aquilo pelo qual ela já passou. Ela está em um período fértil, um período que favorece a sua mudança de postura. Algumas pessoas chegam a dizer que isso ocorre a partir dos 17, que ocorre a adolescência. Eu prefiro acreditar, sim, no período da adolescência, principalmente pelas características tão pertinentes. Quem já passou pela adolescência, eu já passei por algumas, a gente percebe o quão difícil é lidar com aquele ser naquele momento. E aí a gente lembra também o quão difícil foi lidarmos com nós mesmos também quando passamos por aquele momento. Então a gente percebe que realmente a criança ela tem essa particularidade. E aqui nós temos no Evangelho de Mateus, né, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E realmente é o momento em que a criança se prepara para poder receber os ensinamentos. É o momento em que tudo está latente. A criança, nesse momento, meus irmãos, ela está preparada para receber os ensinamentos tão importantes estes que irão conduzi-la durante toda a sua existência. Eu acho lindo quando eu passo por determinadas escolas que tem aquele texto escrito nos muros. Mostra ao caminho, a criança, o caminho que ela deve caminhar e ela nunca se esquecerá dele. Daí a importância de prepararmos os nossos filhos, as nossas crianças, exatamente para compreender, para entender os princípios religiosos. Existe aquele ou aquele pai que fala, mas eu acho que a criança ela tem que ser preparada para isso quando ela tiver uma idade mais adulta, quando ela for um pouco mais velha. E eu digo a vocês que não. A experiência e a espiritualidade amiga nos revela que nós temos que tratar desse assunto com os nossos filhos, com os nossos responsáveis, cada vez mais cedo. Leve a criança exatamente para a religião a qual você segue. Exatamente para que ela tenha, amanhã ou depois, princípios, ela tenha norte. A religião ela tem esse propósito de religar o ser a algo superior. Então, quando a criança, eu costumo dizer muito isso em casa, que a religião ela é como se fosse o farol. O farol, quando um barco está à deriva, é o farol que faz com que ele volte à segurança da costa. E a religião, na vida das crianças, é exatamente isso. Então, que possamos compreender esta necessidade cada vez mais inerente a nós, pais e responsáveis, de expor esses conhecimentos aos nossos jovens, para que eles amanhã ou depois, por mais que se encaminhem por outras veredas, que caminhem por outros caminhos, que eles possam retornar caso haja necessidade. A criança, no momento em que somos crianças, porque todos nós passamos por isso, nós estamos com os nossos instintos adormecidos. E isso favorece principalmente a nós, os pais. Exatamente porque se nós fôssemos tratar as crianças, ou se nós tivéssemos que educar as crianças de acordo com suas tendências pregressas, com aquilo que nós já trazemos de outras existências, seria praticamente impossível. Olha, eu tenho uma mocinha de 7 anos que quando ela bate o pé, misericórdia, que eu já tenho que falar, minha filha, peraí, que não é assim não. Eu imagino se ela já, desde a tenra idade, trouxesse a genialidade de sua existência anterior. Então, neste momento em que os instintos estão adormecidos, é o momento que nós precisamos interagir um pouco mais com elas, conversar um pouco mais e tentar passar para elas determinados ensinamentos, os quais ela possa utilizar na sua existência. É interessante quando a gente fala desses ensinamentos, né? Pena que nós perdemos isso no decorrer da nossa existência, né? Quando crianças, nós somos assim tão mais suscetíveis a determinadas coisas. Eu pego minha filha hoje com 7 anos e ela fala, papai, me pega no colo. Papai, me dá um beijo. E esses dias agora eu tive que levar a minha segunda filha mais jovem, né? Tá com 15 anos, que é a filha da minha esposa e que eu a recebi de coração. E aí eu fui levá-la na porta da escola e aí ela virou para mim assim, logo que virei a esquina da escola, ela falou assim, pai. Aí ficou me olhando assim e eu, o que será que vai vir nela? Pai, tem como o senhor parar um pouquinho mais para frente? Olhei para um lado, olhei para o outro. Tem, filha, por quê?
Não, é porque eu fico com vergonha. Vergonha do quê? Não, eu estou com vergonha. Eu falei, tá bom. Aí deixei ela um pouquinho mais à frente. Quando eu estava saindo, baixei o vidro e falei assim, filha. Ela olhou para trás, assustada, e todo mundo olhando. Eu te amo, tá? Ela olhou assim para mim. Tá bom, pai. Tá bom, vai embora. Então a gente vai percebendo, meus irmãos, que durante a nossa existência nós vamos perdendo essa simplicidade. Pena. Que tristeza que isso acontece. Parece incrível, né? Quando a gente tem algum trabalho, que seja no centro, ou que seja de cunho religioso, a gente passa por determinadas situações, quem é que nunca passou, né? Por determinadas situações as quais nos tiram do sério. Isso já começa desde cedo. É um pneu que fura, é o irmãozinho que às vezes no metrô pisa no seu pé, logo e nem te fala nada, né? É aquela pessoa que te corta no trânsito. E às vezes eu penso que se nós fôssemos crianças, novamente, nós encararíamos isso com uma tranquilidade tão grande, com uma facilidade tão grande. E infelizmente, facilidade essa que nós já não temos hoje, no momento em que vivemos. Tudo aquilo que ouvimos hoje, nós já levamos para o lado ruim da coisa. Se às vezes alguém nos critica, olha, eu acho que você deveria caminhar por este caminho, por aquele. O que esse caboclo está falando da minha vida? Ele não sabe nada da minha vida. Não é assim que nós pensamos? Invariavelmente, quando às vezes ouvimos um conselho de alguém que nos quer bem, a gente só leva só para o outro lado. A criança não. Filho, você não está vendo que você vai cair? Daqui a pouco ela está lá de novo mexendo. Você não está vendo que vai cair? Está lá daqui a pouco mexendo de novo. Então, seria muito interessante que nós não perdêssemos essa essência. Pena que nós perdemos com o passar do tempo. Mas hoje, meus irmãos, inclusive, haverá um momento aqui que eu quero propor a vocês algo diferente. Então, eu vou propor e espero que alguns de vocês, ou quem sabe até todos, se comprometam a fazer o que eu vou prometer. Ou melhor, que eu vou dizer para vocês, que eu acho que vai ser bacana, vai ser um divisor de águas para todos nós. Eu acho muito bacana, tem dois textos em específico que eu gostaria de passar para vocês nesse evangelho, principalmente porque eles se referem à orientação dos espíritos. Um deles está no tópico 18, instrução dos espíritos, deixar vir a mim as crianças. E aí a espiritualidade nos revela o seguinte, o Cristo disse, deixai vir a mim as crianças. Estas palavras, meus irmãos, profundas e em sua simplicidade, não traziam consigo um simples apelo às crianças, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores. E aí, logo em seguida, tem uma frase que mexeu muito comigo, que ela diz, não traziam consigo um simples apelo às crianças, né? A frase quando Cristo disse, deixar vir a mim as crianças, mas as almas que gravitam nos círculos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança. Percebam o quão profundo essa frase é. Um simples apelo, não seria um simples apelo às crianças, né? Mas as almas que gravitam nos círculos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança. Percebam, meus irmãos, que nada mais triste do que quando nós perdemos a esperança. Nós podemos perder tudo, menos a esperança. Quando perdemos a esperança, infelizmente, é muito difícil que a gente retorne a acreditar em algo. Então, percebam que Jesus ele chamava para si, quando ele falava das crianças, não apenas as crianças propriamente dito, mas todos aqueles que ainda tinham a inteligência, ou melhor dizendo, a infância intelectual em processo, do ser em processo de educação. Ele está se referindo, meus irmãos, a quem? Aos fracos, aos escravos e aos viciosos. E aí eu pergunto a vocês, a quem será que Jesus se referia? Aos fracos, aos escravos e aos viciosos. A quem será que o mestre se referia quando ele falava, deixai vir a mim as criancinhas? Percebam, meus irmãos, que o mestre, além de falar das criancinhas, literalmente ditas, ele também falava de nós mesmos. Nós que hoje temos, infelizmente, comportamentos de fraqueza. Achava lindo um irmão da casa, de Djalma, quando ele falava nas preces dele, inclusive eu coloquei nas minhas, Senhor, auxilia-me na minha incredulidade. Porque, infelizmente, nós, às vezes, não cremos. Deixamos de crer.
Nós, em muitos momentos também, somos escravos. Escravos dos vícios, escravos das nossas más inclinações, das nossas más tendências. E acabamos por ser reféns de muitas coisas ultimamente. Uma delas está na própria imagem. Já perceberam hoje que quando você vai almoçar, é rara a mesa em que as pessoas estão almoçando e o tempo todo no celular? Infelizmente, o excesso de informação tem nos feito hoje escravos dos meios tecnológicos. E a gente nem se percebe disso. Isso é uma tristeza. Embora, e eu digo bem isso por conhecer, eu sou bacharel em sistemas de informações, eu trabalho com tecnologia já há muito tempo. E, embora saiba das benéfices da tecnologia, a gente sabe também das dificuldades que elas trazem. O quanto elas excluem as pessoas. Então percebam que essas modernidades, elas acabam por nos escravizar. Elas acabam por tornar a nossa convivência com o nosso semelhante muito difícil. Esses dias eu estava vendo lá em casa, estava eu no sofá, no celular, a esposa no quarto no celular, as crianças com o celular ou com o computador. Eu pensei comigo, meu Deus, né? Antes deveríamos estar como todos juntos, em uma mesma localidade, onde pudéssemos conversar fraternalmente. E hoje a gente se pega, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente se pega exatamente preso a esses vícios tão comuns nos dias de hoje. Então precisamos, meus irmãos, mudar. Nós precisamos realmente perceber que algo está errado. Precisamos compreender que algo precisa ser feito. E Jesus nunca disse que estaríamos sozinhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele deixa bem claro: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora, se temos as dificuldades e se temos quem a recorrer neste momento, por que será que às vezes nós demoramos tanto para perceber e a procurar ajuda? Por que será que o nosso orgulho, ou até mesmo o conhecimento que acreditamos ter hoje, que nos difere tanto das crianças que fomos, nos impede de ver coisas tão simples como essas? Cabe aqui uma reflexão muito importante. É necessário, meus irmãos, que nós compreendamos a vida da forma que ela é. Não adianta eu vir ao centro espírita, não adianta eu estudar a doutrina dos espíritos sem compreendê-la em sua simplicitude. É necessário que compreendamos que somos espíritos em evolução, somos crianças, estamos em nossa infantilidade espiritual. E por isso precisamos tanto do auxílio do alto, precisamos tanto do mestre. Um outro tópico que me chamou muita atenção, que eu gostaria de passar para vocês, é o tópico 19. E eu achei ele lindíssimo, talvez até mais lindo do que o anterior. Deixai vir a mim as crianças, pois eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos os que sofrem, a multidão de aflitos e de infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para amenizar os males da vida. Vou repetir. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para amenizar os males da vida. Dar-lhes-ei o segredo para curar suas feridas. E aí Kardec ainda pergunta, ou melhor dizendo, a espiritualidade, a espiritualidade nos coloca a reflexão. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuidor de virtude por excelência? Este bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração, fechando-as. O que vocês acham que ele está se referindo? Olha só que bonito. Ele fala assim: ensinar-lhes-ei o grande remédio para amenizar os males da vida. Dar-lhes-ei o segredo para curar feridas. Qual é? É a pergunta que a espiritualidade amiga nos faz no Evangelho. Qual é este bálsamo soberano, possuidor da virtude por excelência?
E bálsamo esse, meus irmãos, que será utilizado para, inclusive, fechar as chagas que nós temos no nosso coração. Meus irmãos, eu achei tão bonito quando ele revela que esse bálsamo é o amor. Sim, o amor. Algo tão corriqueiro, pequeno, mas de tamanha importância. Percebam que o amor será este bálsamo, será essa ferramenta capaz de tirar todas as nossas chagas. Será capaz de nos influenciar de tal forma que nós começaremos a viver uma vida plena, uma vida de harmonia, exatamente por utilizarmos dessa ferramenta. Percebam que o mestre não pediu nada de tão complicado, não é verdade? Ou será que foi? Percebam, meus irmãos, que o amor em sua amplitude, por mais que pareça ser algo simples, é algo difícil de ser compreendido às vezes. Sim, porque quando falamos no amor, é muito fácil amar as pessoas que não são caras, as pessoas que estão próximas a nós. Vá amar o político que utilizou a verba pública em benefício próprio. Vá amar os criminosos, aquelas pessoas que, por um momento de leviandade, praticam atos tão terríveis à nossa compreensão. Mas é exatamente este amor que o Mestre nos oferece. É exatamente este amor a qual ele se refere, como responsável por curar todas as chagas que nós temos. Já que sabemos que o amor é o responsável por criar isso, eu deixei bem ali no finalzinho da apresentação. E então, o que fazer? O que nós vamos fazer então? E aí, é que eu proponho algo para tentarmos fazer hoje, e mais ainda, eu proponho que façamos isso no mês que se inicia. Hoje é o dia 31 de agosto. As pessoas gostam muito de mudar no começo do ano, no início do mês, então eu acho que é um momento bacana para nós mudarmos. Então o que eu queria hoje pedir a todos os irmãos é que exatamente tentemos voltar a ser as crianças que éramos. Sabe? Aquela pessoa que machucava o dedo, eu particularmente, criança pequena aqui na QNJ, custava deixar meus dedos tudinho nos asfaltos daqui. Todo o asfalto dessas ruas, eu morava aqui na QNJ 16, tinha um pedaço do meu dedo. Né? Então, assim, eu proponho aqui, volte eu, Alisson, a ser esta criança. E daqui a pouco eu vou explicar a forma que nós vamos fazer isso, porque a gente não pode voltar a ser crianças de uma forma leviana, porque hoje nós já vivemos, já compreendemos um pouco. Então eu vou mostrar para vocês determinadas coisas e daqui a pouco vou propor o tipo de criança que eu quero propor que voltemos a ser. Tudo bem? Pode ser assim? Então, o objetivo aqui é voltarmos a ser crianças. E eu trouxe um material que é de cunho inclusivo, mas que vai servir muito bem para mostrar a todos nós qual é o tipo de criança que eu proponho que nós sejamos. Pedi para o nosso irmão para poder passar esse vídeo para que nós consigamos compreender qual é a criança que eu quero que vocês tentem ser a partir de agora. Vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar a um lugar mais adequado para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. Ah, e nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores? Quer fazer o favor de brincar com as outras crianças? Crianças! Crianças! Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu?
onde? Olá, como se chama? Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. Ô, Maria, o que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maria está muito estranha. Ah, já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante! Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. Gol! É gol! O atacante fez um golaço e a galera vibra! Gol! A Maria tá muito estranha. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria, pode ir. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Capitão, salve a donzela! Ah, sim, capitão, venha me salvar, por favor. Nunca conseguirá salvá-la! Eu vou manter ela presa pra sempre! Ha, 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 ha! E então o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Ah, eu te peguei! Isso! Você conseguiu! Você vai se recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo! Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Maria, ele não pode sair hoje. Olha, ele tá muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia pra ele. O que foi que aconteceu? Você não pode brincar?
A melhor treinadora do mundo. Eu preciso achar ele. Já imaginávamos que isso ia acontecer. Ninguém nunca está preparado para isso. Pelo menos ele foi dormindo. Ele não sofreu. Eu sei que isso é muito difícil. Eu não sei como vamos dizer isso para as crianças. Principalmente para Maria. Ela é tão próxima dele. Juntaremos tudo o mais rápido possível. Depois mandaremos para vocês. Não se preocupem. It's not fair. I'm talking to you upstairs. Are you there? You know I care. So please don't tell me that this is an empty prayer. No, 'cause all she has and all she's on. I wish she could remember. I watch your face. Bom dia, classe. Eu sou a Maria, sua nova professora. Quando eu assisti esse vídeo a primeira vez, eu percebi que eu podia utilizá-lo no tema de hoje com um propósito. Então percebam que é este tipo de criança que eu quero que cada um de nós hoje se proponha a ser. Que nós não tenhamos medo das adversidades, o medo de falhar, porque esse medo, ele nos impede de prosseguir. E aí, para isso, eu poderia utilizar até o momento em que ela leigamente pensa que ele saiu da cadeira. Ela fala, yes, eu sou uma treinadora muito boa, ele já saiu da cadeira. E infelizmente não. Nós percebemos no filme que o jovem desencarna. Mas eu garanto a vocês que ele teve experiências maravilhosas, simplesmente pela postura que ela teve, em ao invés de ignorá-lo por suas dificuldades, por tentar conviver com ele. Vocês perceberam o quanto ela se esforçou em proporcionar algo de bom àquela pessoa, aquele irmãozinho que estava ali na frente? Assim somos nós. Por muitas das vezes em nossa vida, nós não nos preocupamos com as pessoas que estão ao nosso lado. Lembra daquela questão que eu falei para vocês, que a gente vive muito focado em algo? A questão da comunicação, a questão de ficar o tempo todo no celular. Às vezes uma pessoa passa do nosso lado, carregando um peso, a gente é incapaz de falar, ô meu irmão, você quer que eu te ajude? Às vezes, a pessoa está precisando de muito mais do que só ouvir o metal. E às vezes a gente se esquece. Só fala assim, né? Porque muitas das vezes, às vezes a gente não tem condição de ajudar. Falou, meu irmão, não tem hoje não. E a gente esquece que às vezes uma oração por aquele irmão à noite faria muito mais efeito do que se tivéssemos dado dinheiro ou aqui, seja lá o que ele tivesse pedido. Nós nos esquecemos com o passar do tempo da importância de sermos melhores pessoas. Nós esquecemos que o ter, muitas das vezes, ele passa na frente de ser. Sermos pessoas melhores. Sermos
cônjuges melhores, pais, filhos, tios, sobrinhos melhores. Então percebam que a nossa vida aqui, ela tem um propósito muito maior. Todos que aqui estão, nós estamos aqui com o propósito de nos melhorar. Então é isso que eu proponho para vocês hoje. Que por alguns instantes nós sejamos esse ser, como a Maria. E aí, mesmo com o tempo, né, porque nós temos um tempo da palestra, tem essa parte do final. E aí eu deixei para vocês exatamente para mostrar que a Maria, ela não desistiu. Mesmo sofrendo por acreditar ter conseguido algo de muito bacana, ela não desistiu. Ela persistiu. E o que ela foi fazer 20 anos depois? Ela ali estava, na mesma instituição, e estava ali para auxiliar outras crianças. E ainda guardava no seu braço a pulseira que ela utilizava com seu amiguinho. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, meus irmãos, que nós tenhamos esta capacidade que a criança tem de interpretar tudo novo, com leveza. Isso não está, meus irmãos, relacionado à nossa idade física. Não, isso é uma questão de postura. Eu já ouvi muitas pessoas falando, por exemplo, tinha um amigo meu que eu chamava assim: ei, rapaz, mas você está velho. Não, velho é o passado, eu sou muito jovem. E eu não entendi o porquê que ele me falava aquilo. E eu nunca, até hoje, em 44 anos de existência, encontrei um irmão tão jovial como aquele irmão. Exatamente porque isso está aqui dentro. Isso é uma questão que não envolve anos realmente vividos, mas sim de vivência, mas sim de experiência espiritual. Em sabermos que mesmo crianças espirituais que somos, ainda temos um longo futuro pela frente. Então eu proponho que a partir de amanhã façamos isso, que hajamos igual a Maria. E aí eu trouxe esse textozinho muito bonitinho que eu achei, vai aparecer para vocês daqui a pouco, tem um delay, como diz meu amigo ali, que entre tantas etapas na vida, a melhor é a etapa da criança. É onde tudo parece belo e maravilhoso. Que voltemos, meus irmãos, a ver o belo e o maravilhoso. Percebam que nós recebemos um prêmio, um presente da espiritualidade amiga. A reencarnação é uma possibilidade de nos melhorar, de sermos pessoas melhores. Percebam, tudo aquilo que fizemos está registrado nos anais da vida. Mas cada um de nós, como diz Chico, tem a possibilidade de hoje tomar a decisão de fazer algo diferente, de mudar o nosso caminho. Então percebam que nós, muitas das vezes, estamos perdendo tempo. Nós precisamos modificar as nossas atitudes, em virtude de nós mesmos. E aí, já chegando ao final do nosso tempo, eu também gosto de trabalhar muito com os textos desse livro, intitulado Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. E tem um texto aqui que eu trouxe, que eu achei muito bacana para a gente poder estudá-lo e refleti-lo durante a semana. Ele se intitula Perante Nós Mesmos, é o texto 18. E ele fala assim: vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável, e preferindo a autocrítica a autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia o afastamento do Evangelho. Agir de tal modo a não permitir, mesmo que indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina, para ser agradável aos outros. O Espiritismo é um caminho libertador. Libertar-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza enganosa é imprescindível. O espírita está informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam, é primordial. O servidor fiel da doutrina possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável. E aí,
tem o texto de Paulo que diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ora, se estamos caminhando em direção a algo maior, e se temos a certeza que estamos certos, é necessário que nós mesmos examinemos as nossas atitudes. Que ao deitar, coloquemos a nossa cabeça nos travesseiros e pensemos: será que eu estou agindo realmente como eu acredito que estou? Será que eu estou fazendo como a Maria? Tentando ver o lado bom das coisas? Será que eu estou conseguindo preparar as pessoas que andam comigo, as pessoas que me acompanham, em algo melhor? Fica aí a mensagem para todos nós. Kardec, ele tem frases assim valorosíssimas, e uma que eu achei bacana trazer para a gente no estudo também é essa: em cada existência, a ocasião à alma para dar um passo adiante de sua vontade depende a maior ou menor extensão do passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Sabemos bem que o espírito não retrograda. Aquilo que conseguimos até aqui é um benefício nosso, fomos nós que conseguimos. Entretanto, muitos de nós escolhem por estacionar. Não quero. Lembram que eu falei para vocês qual seria o cuidado que nós deveríamos ter quando fôssemos tentar sermos crianças? É exatamente aqui que ele entra. Não vamos empacar. Quando a criança birra, o que ela faz? Não quero. Não. Não é assim? Não é assim que a criança nos faz? Então, que não sejamos esse tipo de criança. Tá joia? Que estejamos abertos às mudanças realmente tão necessárias para a nossa vida. E uma outra frase de Kardec também que eu acho bacana, que está contida no Evangelho, é que o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que ele espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que ele enxuga, nas consolações que os prodigaliza aos aflitos. Está contido também no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu trouxe para vocês. E antes que nós possamos encerrar, eu achei um poeminha tão lindo, de Andrei Sechelero, foi colocado na redação do Momento Espírita em 2014, e achei bacana falar para vocês, antes de nós finalizarmos a nossa reunião. Minha vista cansada, meu senho triste, colhi pela calçada, raio de sol que persiste. Saudade da criança que um dia eu fui, vontade, ânsia de um rio que não mais flui. Haverá como retornar? É possível ser menino e voltar a despertar? Abro a porta do futuro e encontro o rosto lindo de meu filho. Deus o fez parecer comigo para que nunca esquecesse do meu menino eterno. Quero ser menino contigo, meu filho. Menino que quer aprender, que quer escutar, que quer se deslumbrar todos os dias. Quero ser menino contigo e viajar pela terra, mais uma vez como se fosse a primeira. Pois as crianças sempre assistem o que gostam diversas vezes, com a alegria e a emoção da primeira vez. Percebam, meus irmãos, que ser criança é exatamente isso. É ter a simplicidade de viver tudo como se fosse a primeira vez. A criança se contenta com tão pouco, que nós consigamos nos contentar com tão pouco. Por que essa necessidade quimérica de termos tanto? Já é dito nas Escrituras que o básico sempre nos será, nos fornecido. Não é que eu esteja fazendo uma alusão aqui de que não queiramos ou que devamos ter mais. Não, não é isso. Pelo contrário. Mas entendam que o básico e o simples sempre nos é fornecido pelo Mestre. Sempre nos é colocado isso. Assemelhar-se às crianças é também enxergar o mundo com alegria. Vamos ver a vida com alegria, com deslumbramento, sem ressalvas, sem mágoas. Quem aqui já brigou com algum filho de vizinho por conta de criança? Eu tenho 8 filhos, então eu digo que eu já briguei com bastante vizinho. E eu cheguei a uma conclusão quando eu estava ali da 3ª para a 4ª criança. Não brigo com mais ninguém, porque eu brigava e nós, adultos, ficamos ali com o coração, apertado. Não falo, não quero saber, não vou falar. E quando eu olhava para fora, estava lá minha filha brincando com outra criança e nem aí para mim. E é assim que funciona, a criança é assim.
Então que possamos ver a vida com mais alegria, com mais tranquilidade, com mais leveza. E assim, meus irmãos, será muito mais fácil para lograrmos êxito no nosso objetivo, que é avançarmos na nossa jornada evolutiva e auxiliar os irmãos que aqui dividem conosco. Peço desculpas se faltou dizer alguma coisa. Agradeço pela paciência em me ouvir. E eu trouxe aqui agora, para nós finalizarmos o nosso momento, uma música que eu acho muito bonita. Ela mexe muito comigo, porque ela fala mais do que eu possa ser. Quando eu conheci a doutrina há algumas primaveras atrás, eu me decepcionei muito comigo mesmo, porque eu vi na doutrina algo esplêndido, algo que poderia me fazer uma pessoa melhor, mas que eu constantemente me achava muito aquém daquilo que eu queria para mim mesmo, enquanto estudante, enquanto trabalhador da seara do Mestre. E essa música ela serviu para me acalmar nesse aspecto, porque quando nós temos a força de vontade necessária, basta ter a força de vontade, a gente consegue chegar mais além. E por isso a letra dessa música me faz tão bem, e quero dividi-la agora com todos vocês. Exatamente por isso. A letra da música é mais do que eu possa ser. Então eu gostaria de desejar, né, essa música para todos nós, para encerrarmos o nosso trabalho da noite. Tá joia? Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser.
Jesus me ama mais do que eu posso ser. Agradecemos por você ter assistido essa palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Even though she's still here, you need to listen. Don't let her disappear. I'll give her my forever. If it meant for a day, she could really be okay. 'Cause I miss her. I miss her, miss her, miss her. I just miss her, miss her, miss her.